Daí, pessoal, mais uma resolução. Se 27 elevado ao expoente logaritmo de x na base 9 é igual a 1/2, então x é igual a... Então, eu tenho a equação 27 elevado ao expoente logaritmo na base 9 de x, sendo igual... Deixa eu colocar esse 27 aqui maior, vai ficar mais didático aqui. Eu vou colocar 27 na base, o expoente, então, é logaritmo na base 9 do x, isso igual a 1/2. Fica melhor escrito assim. Quando eu olho para esta igualdade, quando eu olho para essa equação, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que o expoente ele é composto de um logaritmo. Eu tenho logaritmo no expoente. E a segunda coisa que também me chama a atenção é que existe algo comum, existe fator comum entre a base da potência e a base do logaritmo, que é expoente. Como assim, professor? O que eu vejo é que aqui na base da potência, o 27, e aqui na base do logaritmo, que é o 9, tem fator comum. Por quê? Porque eu percebo que 27 ele pode ser reescrito como 3 ao cubo, enquanto que o 9 pode também ser reescrito como 3 ao quadrado. Então, essas duas coisas têm relevância na resolução, que o expoente é um logaritmo e que a base do logaritmo e a base da potência, elas têm algo em comum. Muitas vezes, inclusive, elas são iguais. A base da potência e a base do logaritmo, muitas vezes, é a mesma. E aí facilita ainda mais a resolução. Então, quando eu olho para esse formato, eu penso na aplicação de uma particularidade dos logaritmos. É quase uma propriedade operatória de logaritmos, que diz, no caso de termos uma potência com uma base, por exemplo, b, e o expoente dessa base b é um logaritmo, e por coincidência a base desse logaritmo também é b, ou seja, a base da potência e a base do logaritmo que está funcionando como expoente é a mesma. Se houver essa coincidência, aqui eu vou colocar um logaritmando a. Então, se existe essa potência, b elevado ao expoente logaritmo de a na base b, como eu te falei, base da potência e base do logaritmo coincidindo, por operações, eu cancelo essa base, eu cancelo esse logaritmo e me sobra somente o logaritmando. Então, me sobra aqui a. Então, sempre que isso acontecer, resulta logaritmando. Um exemplo numérico. Se eu tenho 5 elevado ao logaritmo na base 5 de 8, ora, o que resulta isso? Resulta 8, ok? Então, é essa propriedade que eu estou enxergando dentro dessa resolução. Só que as bases não estão ainda iguais, né? O 27 e o 9 não são iguais. Mas como tem essa natureza, né? Essa semelhança em termos do fator comum, eu vou provocar nesse 27, eu vou transformar esse 27 numa potência de base 9. Porque aí eu terei base 9 aqui, base 9 no logaritmo, e aí eu consigo fazer a aplicação dessa particularidade. Então, minha primeira preocupação é transformar esse 27 numa base 9. Mas tem como fazer isso, senhor? Tem. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que o 27 seja igual a 9 elevado a alguma coisa. Eu vou usar aqui 9 na y, né, já que o exercício já tem o x aqui. Então, 9 na y é a mesma coisa que 27. Eu vou transformar 27 na base 9. O 27 aqui é o mesmo que 3 na terceira. 3 ao cubo. O 9 é 3 ao quadrado. Já posso pôr aqui, ó, 3 elevado na 2y, porque eu sei que vai ficar 3 ao quadrado elevado na y. E aí o 2 e o y aqui estão se multiplicando, né? Potência de potência.
Então, já posso aqui adiantar um pouco e dizer que é 3 na 2y. E aí, para isolar esse y, eu aqui cancelo a base comum, e essa foi a vantagem de ter base comum aí no 27 e no 9. Fico com 3 igual a 2y. E aí, esse 2 na falsa passagem vem dividindo. E aí eu tenho que 3 divide por 2 é igual a y, ou ainda, né? Y igual a 3 meios. Então, significa que 9, olha só, a partir daqui eu concluo que se eu pego o 9 e elevo ao expoente 3 meios, que é o valor do y, é a mesma coisa que 27. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou reescrever esse 27, vou transformá-lo em 9 na 3 meios. E isso aí continua sendo elevado no logaritmo de x na base 9. Isso igual ao meio. Nota que eu já consegui, ó, base da potência, base do logaritmo. Mas ainda não dá para cortar, porque eu tenho entre a base 9 e entre a base 9 do logaritmo, eu tenho esse 3 meios. Então, aqui eu vou fazer devagar para tu perceber. Ó, potência de potência, eu vou multiplicar. Assim como eu tinha aqui, ó, 3 ao quadrado elevado na y, eu multipliquei 3 elevado na 2y, né? Multipliquei aí os expoentes. Aqui também está havendo uma multiplicação de expoente. Então, vou fazer bem lento. Ó. Isso é 9 elevado na 3 meios vezes o logaritmo na base 9 do x. E isso, mais uma vez, é igual ao meio. Bom, aí eu tenho o 3 meios multiplicando um logaritmo. Bom, aí eu posso aplicar uma outra propriedade, propriedade do logaritmo da potência. Então, se eu tenho o logaritmo de um número a elevado a um expoente n numa certa base b, eu tenho logaritmo de potência, eu posso reescrever esse logaritmo colocando esse expoente como um fator. Ele vem para frente multiplicando. E aí eu tenho, então, isso reescrito num outro formato, n vezes logaritmo de a na mesma base b. O expoente se transforma num fator. Essa é a propriedade do logaritmo da potência. Mas, claro que eu posso sair dessa situação de fator multiplicando logaritmo e voltar para logaritmo de potência. É uma equivalência, né? Então, isso aqui tem dois caminhos. Então, vou fazer isso. Eu vou voltar colocando esse 3 meios como expoente do x. Olha como vai ficar bem melhor isso para eu aplicar o caso particular. 9. Agora aqui eu encosto, ó, logaritmo na base 9 de x elevado a 3 meios, e isso é igual a 1 meio. Agora, eu tenho log elevado, log numa base 9, elevado numa, ele é um expoente de uma potência de base 9. Então, ó, base 9, cancela tudo, como eu fiz aqui, ó, cancela tudo e sobra o a. Então, aqui também cancela tudo, cancela a base, cancela o logaritmo e sobra o a, sobra o logaritmando. Então, vai me sobrar aqui x elevado ao expoente 3 meios, e isso é igual a 1 meio. Aí eu me livrei do logaritmo. Bom, quero isolar o x, né? Uma forma de isolar esse x aí é fazer a transformação disso, a reescrita do x elevado a 3 meios em raiz, né? Usando aquela regra do sol-sombra, né? Na regra prática, eu digo assim, que x elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz, vai virar uma raiz, vai ter o x aqui dentro, e aí esse 3, ó, ele vira expoente dentro da raiz, e esse 2 vira índice. A gente fala que é sol-sombra. O 3 aqui que está no sol, está, né, exposto, está em cima, ele vem para a sombra, vem para dentro da raiz,
E esse 2 aqui que está embaixo do tracinho da divisão, tracinho da fração, está na sombra, ele fica como índice da raiz, vai para o sol, fica exposto. Então, regra do sol, sombra. E isso continua sendo igual ao meio. Tá, mas qual é a vantagem de fazer isso? É que fica mais claro, né, que esse 2 aqui vai se transformar em raiz. Então, vou fazer bem devagar, x ao cubo. Na falsa passagem, eu tenho raiz quadrada de 1/2, x ao cubo. Vou resolver isso, dá 1/4. Raiz de 1/2 é 1/4, raiz de 1 é 1. Aliás, aqui vai dar raiz de 1. Eu vou colocar, fazer separado aqui, vai ficar mais... raiz cúbica de 1/2. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu tinha a potência, a raiz, aqui vira potência, né? É o contrário. Raiz quadrada vira potência. Então, agora sim, né? Aqui é 1/2 elevado ao quadrado. Agora está certo. Aí, e aí sim, x ao cubo vai dar 1/4. Eu mentalizei uma coisa e acabei escrevendo outra. Então, x ao cubo igual a 1/4. Beleza, me livrei da raiz, né? Porque virou potência na falsa passagem. E agora eu preciso me livrar da potência. Então, agora, claro, o contrário vai virar raiz. Então, isso x é igual, agora sim, raiz cúbica de 1/4. Para fazer bem lentamente isso, eu tenho que raiz cúbica de 1. Né? Eu separo em duas raízes, que vai dar 1, né? Raiz cúbica de 1. E embaixo, raiz cúbica de 4. Isso resulta... Deixa eu liberar um espaço aqui. Isso resulta x igual... Raiz cúbica de 1 é o próprio 1. E aqui, raiz cúbica de 4. Esse 4 aqui, eu já vou decompô-lo em 2 ao quadrado. Isso não é obrigatório, mas facilita. Vou colocar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Porque esse formato, se eu tivesse colocado aqui a resposta, raiz cúbica de 1, que é 1, sobre raiz cúbica de 4, já é uma resposta, né? Não é muito adequada, porque eu tenho uma raiz no denominador, mas é uma resposta, é um valor válido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou racionalizar o denominador. Para fazer essa racionalização, ou seja, para eliminar essa raiz do denominador, eu decompondo esse 4 em 2 ao quadrado facilita um pouco. E aí eu vou eliminar essa raiz multiplicando embaixo por raiz cúbica, mesmo índice, de 2 elevado na 1, 2 elevado na primeira. Por que 2 na 1? Porque se eu já tenho aqui 2 ao quadrado com mais 1 aqui, ou seja, 2 mais 1, 3, eu vou criar um expoente 3 aqui dentro dessa raiz. E aí eu vou cortar 3 com 3. Então, eu tenho aqui 2 na primeira ou 2 na 1. E aqui também raiz cúbica de 2. Fazendo isso, eu fico com 1 vezes raiz cúbica de 2, vai me dar raiz cúbica de 2. E aqui eu tenho raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado, que multiplica raiz cúbica de 2 na primeira, e isso vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí corta a raiz com potência, isso dá 2. Então, cortando aqui, isso vai dar 2. E eu fico com raiz cúbica de 2 sobre 2. Eu tenho isso, raiz cúbica de 2 sobre 2, alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.